Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é a Dona G, a Dona Val, né? Eu fico aqui enquanto agora a disfagia dela tá aumentando, então cada refeição demora umas 2 horas e até que ela toma água, mesmo espessada, demora devagar. Eu vou continuar falando aqui, fazendo uma reflexão junto com vocês sobre o preconceito, né? Eu já fiz um vídeo aqui, né, comentando o que eu penso sobre o preconceito. E que ele não é apenas o preconceito de cor, né? Mas é o preconceito entre povos, né? Das pessoas se acharem melhor que as outras. Das pessoas esquecerem que em algum momento ela já esteve como migrante ou como imigrante, né? Os povos que vieram de outros países. E ninguém sai da sua terra natal se estiver tudo lindo, maravilhoso. Então, com os 12, 13 anos que eu já estava aqui em São Paulo e estudando, então logo eu entendi que esses povos vieram de outras nações por motivos de guerra, por motivo de fome, por morar em terras muito pequenas. Faltava terra, inclusive, para que eles pudessem cultivar o seu alimento. Por eles morarem em países pequenos e que também tinha muitas catástrofes ambientais, furacões, tsunamis, vulcões, etc. E esses povos vieram para o Brasil e foram muito bem recebidos. Tem os povos que vivem a eterna disputa por terra, né? Nós sabemos, né? Os árabes, né? Que também tem vários povos. Mas eu acho que no mundo atual, que a gente fala muito de querer um mundo melhor, nós passamos por uma pandemia, se pensou que a humanidade fosse melhorar, mas parece que as crises afloram o que há de pior no ser humano, né? E que nenhum povo é melhor que o outro. Eu acredito que os indígenas que estão em todos os continentes, eles foram criados para que eles pudessem manter o equilíbrio do planeta. Mas por que outros povos que escreveram as suas histórias, que supervalorizam a sua história, por que esses outros povos acham que eles têm que ir lá e tirar os indígenas da sua terra, para eles explorarem a terra, sangrando, tirando minérios, desmatando, né? Por que esses povos têm que ir para outras nações e eles vão, muitas vezes, fugindo, né, como eu já falei, de guerras, de fome, de catástrofes ambientais, né, ambientais. E quando eles chegam nesses países, no caso, eu estou me referindo ao Brasil, eles desrespeitam outros povos, né? Então, naquela época, os anos 70, 80, eu já via isso com muita indignação. E eu pensava realmente, ora, se eles se acham tão superiores, né, por que eles não voltam para o país deles? Acabou a guerra, acabaram as catástrofes, por que eles não vão embora? Perguntei isso para um professor de história. Aí ele me chamou e foi mostrar o mapa. Então ele falou, olha, muitos países aqui são menor do que o seu estado, a Bahia. E muitos desses povos viviam fome mesmo. Eles também viviam exploração política, igual como você fala dos políticos lá da sua região, que nunca fizeram nada por educação, por saúde, por saneamento, por inclusive incentivar o povo a valorizar a sua história, porque uma forma de dominar um povo, de enfraquecer esse povo, é destruindo a sua história, destruindo a sua cultura, não valorizando, né? Então, devagar, sem engasgar. Então, aí ele foi me mostrar. Ele falou, porque não é tão simples. Porque há países que não é tão melhor assim. Eu falei, mas por quê? Se eles ficam falando de dividir o país, de dividir o Brasil, se eles ficam se achando superior, por que eles não voltam? Porque se eu entendesse hoje que a Bahia era um lugar melhor para eu morar, eu voltava. Mas não, os políticos de lá continuam os mesmos.
E nos dias atuais, eu vejo muito o meu marido, né? Que se não fossem as regras já podia ter aposentado, mas os contratos de trabalho foram rasgados. Ele fala, eu quero ir embora dessa terra. Mas por quê? Eu falo para ele, nós estamos há 50 anos, a gente não vai se acostumar, readaptar lá. Ele fala, eu quero ir embora dessa terra de gente metida. Quer dizer, ele se passa por branco, então ele não sofreu preconceito de cor. Mas ele cansou de ouvir falar, qualquer coisa é baiano, tudo é baiano, né? Então um dia eu estava voltando com a minha mãe do médico em São Paulo, nós pegamos o elevador e a minha mãe adora conversar. Aí ela pega e olha lá para um senhor alto, né? Ele tem jeito de ser de algum desses outros países aí, senhor alto, branco, né? Uma cara de enfesado. Ela foi tentar puxar a conversa com ele, aí ele pegou e falou assim para ela, a senhora é baiana? Aí ela, que não tem papa na língua, falou, sou baiana com muito orgulho, e o senhor é gente? Aí eu sei que a mulher cutucou ele de lá e eu cutuquei ela de cá, né? Falei, tá aqui no elevador, não vai poder sair briga. Então, tudo isso é o quê? É um preconceito que as pessoas repetem certas falas. Tudo é baiano, tudo é nordestino. Frases que subestimam, frases que menosprezam a pessoa, que ridiculariza. E assim, a pessoa não consegue fazer uma reflexão maior. E se um determinado governo aqui resolvesse mandar todos os povos que estão aqui de outros países embora e sem levar nada? O presidente dos Estados Unidos não está fazendo isso com muitas pessoas que estão lá? Dizem que são os que não estão com a documentação em dia, que não têm visto de permanência, né? Mas, enfim, ele expulsa essas pessoas e não deixa elas levarem nada. Então, assim, com exceção de alguns vizinhos latinos, a maioria dos povos, os povos que moram no nosso país, descendente de outros povos de outros países, né? Eles se acham muito superior ao povo brasileiro, ao povo nordestino. Então, assim, a pessoa chega aqui de um outro país, ele pode falar meu mãe, minha pai, ele não é ridicularizado por sua fala. Agora, o nordestino é ridicularizado pela sua fala, sendo que dentro de cada estado brasileiro, se você vai para o interior, já tem uma forma de falar, a capital tem uma forma de falar. Então, assim, mas você ridicularizar a pessoa, às vezes por causa de um sotaque, ou por ele ser de outro estado, isso dói, gente, dói em quem sofre o preconceito. E eu travava essa briga, inclusive com filhos de nordestinos, que para se sentir aceito, se sentir pertencente, eles passavam a tirar o sarro do seu próprio povo. Eu falava para eles, por que você não vai conhecer a história do seu bisavô, do seu avô, do seu pai? Por que eles vieram para cá? Por que eles deixaram o estado? Você não mora no bairro de rico, você mora em bairro de pobre, nas periferias, que foi aberto na marra para construir uma casa. O pobre, mesmo trabalhando anos, nunca usava o fundo de garantia para comprar um imóvel. A minha casa aqui foi construída na marra também. A gente não usava o fundo de garantia porque a gente não tinha o dinheiro da entrada, não tinha essa facilidade que tem depois do Minha Casa Minha Vida. Mas naquela época eu já travava essa discussão, inclusive com os descendentes nordestinos. Falei, vocês não vão ser mais aceitos ou mais respeitados se vocês começam a subestimar, a entrar nesse preconceito, a reforçar esse preconceito contra o povo nordestino. Mesmo você que é branco, que tenha muitos brancos, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Falei, mas vocês são chamados de cabeças chatas. Eu já cansei de ver vocês virarem as costas numa sala de aula ou no trabalho e as pessoas chamarem vocês de cabeça chata. Então, para a gente acabar com o preconceito, é a gente se reconhecer, saber o porquê que eu estou aqui, mesmo que você é descendente de outros países, de outros povos. Qual é a minha história? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Qual é a história da pessoa? Nós estamos no país, eu posso ir para qualquer lugar. Igual eu falo para meu marido, eu gostaria de morar no sul. Ele fala, Deus me livre, povo mais preconceituoso ainda. Eu falei, mas não acredito que são todos, né? Que infelizmente o lado ruim aflora, né? Eu falei, mas eu não acredito que são todas as pessoas.
Então, assim, a única forma da gente acabar com o preconceito é a gente se conhecendo a nossa própria história e conhecendo a história da outra pessoa. E pensando, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Ou então, assim, ó, quando ela está naqueles dias, assim, ela era bem afiada. A senhora é baiana? Sou baiana com muito orgulho. E o senhor é gente? Então, veja bem, nós somos gente, nós somos pessoas humanas, com as diferenças que Deus criou. Foi Deus que nos criou diferente, não menos incapazes ou mais capazes, né? Isso aí que inventou é o ser humano que quer dominar o outro, que quer explorar, que quer viver explorando o trabalho do outro, né? Não foi Deus que criou isso. Deus nos criou todos capazes de suprir as nossas próprias necessidades, né? O empregado, quem criou foi o dominador. A escravidão, quem criou foi o dominador, que quis facilidade, né? Então, é assim, é uma reflexão que a gente tem que pensar. Então, quando você for praticar um preconceito, pensa igual ela falou. Eu sou gente igual a ela, igual ele, então eu não posso praticar o preconceito, né? Porque foi ali ia travar uma briga grande. Se ele não ficasse calado, ele ia escutar muito. Porque quando ele falou, a senhora é baiana? Sou baiana com muito orgulho. E o senhor é gente? Vamos pensar aí, pessoal.